Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aí na área, mais um episódio do Repensando a Educação Física. Hoje estamos aqui com o Léo Rocha, Léo Anão, sei lá como é que a gente vai desenvolver aí. A gente aí acha um nome aí para pegar. Beleza. Fala aí, Adriano. Tudo certo? Boa? De vermelho hoje? Por que será? Não sei. Deixa em off. Deixa a data não vai bater, né? A data não vai bater. Quem fizer a ligação ali da cor com a data vai saber, né? Vamos lá, galera. Hoje estamos aqui com o Léo. Vamos trocar uma ideia muito irada sobre uma modalidade que é bem bacana, que está crescendo muito. Tem muita gente praticando, muita gente trabalhando, muita gente procurando. E aí a gente convida o Léo, que é um egresso nosso aqui do curso, que joga, que dá aula disso hoje, que é o futevôlei, né? Vamos conversar basicamente com o futevôlei. Mas antes da gente entrar no futevôlei, conta um pouquinho pra gente aí, Léo. É formado aqui com a gente, quando é que tu te formou? Fala um pouquinho da tua formação e depois a gente vai falar do futevôlei. Então, né, Dudu? Eu entrei aqui, acho que foi segundo semestre de 2013, primeiro semestre, foi por aí, 2012, 2013, e me formei no primeiro de 2018. Então, fazia aí 3 anos, né? Uma conta rápida. Das matemáticas, quando eu tinha cálculo, passei o perrengue. Então, fazia 3, 4 anos que eu me formei, né? E só que com o futevôlei eu comecei a trabalhar recentemente. Então, já passei por várias áreas aí da educação física, né? Fiz todo o curso aqui na PUC, desde a entrada, manhã, tarde, noite. Conheci, acho que, quase todos os professores que tinha aqui. Então, faz um tempinho já que saí da PUC, né? Então, hoje, agradeço o convite aí de vocês, de estar podendo voltar, estar podendo participar desse podcast, né? E tá aqui de novo, né? Voltando a casa que abriu minhas portas para o mundo profissional, né? Beleza. E tu tem, na verdade, tu já joga futebol há bem mais tempo. Isso. E tu conta pra gente isso, assim, a tua trajetória na modalidade como atleta, praticante talvez, não necessariamente, você tem também uma trajetória como atleta, e como que se isso de alguma forma, em algum momento, cruzou com a tua formação na educação física ou não. Hoje, atualmente, sim, mas ao longo da tua formação, se isso se cruzou ou não? Como é que foi isso? Sim, eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, né? Hoje eu tenho 26, então 13, 12 anos que eu jogo. O cara tá insistindo em fazer conta, né? Gostou de se incomodar. Como é que é? Tô gerando provas contra mim mesmo. E aí, jogava muito esporadicamente, joguei uma vez, passou um ano, joguei outra vez. E aí, uns 2, 3 anos depois daquele primeiro contato, cara, esporte legal, tô com mais tempo agora, vou voltar a praticar, quero jogar um pouquinho mais. E aí, fui jogando, fui brincando, uma vez por semana, 2 vezes por semana. E a gente brinca, né, que tem 2 áreas da educação física hoje que eu vejo que são muito viciantes, que a pessoa leva como filosofia de vida, é o CrossFit, que eu não sei o que acontece. Tem alguma coisa. Tem alguma mágica nesse tal do CrossFit que a galera primeiro o CrossFit e depois a tua vida pessoal. Depois tu tá bem, tu tem que ir no CrossFit, tá morrendo, vai no CrossFit, depois vai no hospital. E, inclusive, só pegando o gancho, a gente vai ter colegas aqui que vão falar também do CrossFit, né? Talvez alguém explique então pra gente, né? Faz o debate. Faz o debate. E o futebol, porque é um ambiente muito legal. Trabalha a tua parte social, trabalha a tua parte física, qualidade de vida, saúde, enfim, né? Tem um monte de... E muita gente que jogava futebol acaba querendo voltar porque tu ainda tem aquele lado da competitividade. Passou tua vida inteira competindo. Onde é que eu vou ter aquela adrenalina agora? Pô, futebol é legal, tem bastante competição, é muito desafiador, é difícil, então sempre tem alguma coisa a evoluir comparando a ti mesmo, né? E aí eu tava trabalhando com futebol, comecei a jogar mais frequente o futebol e comecei a ver que eu levava jeito para pelo menos me divertir, não passar tanta vergonha, né? E fui indo, gostando. O futebol meio que aconteceram algumas coisas que eu acabei me desmotivando. E era um momento que eu estava querendo largar o curso da educação física. Não sabia mais o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar. Acho que eu estava no 5º, 6º semestre, por aí.
E aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá na Praça da Encol, né? O pessoal que já trabalhava lá, já dava aula. Falei, vamos encarar, né? E junto também trabalhar com uma escolinha de futsal em paralelo. Falei, novos ares, né? Momento novo da minha vida, vou. Me apaixonei, descobri que era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da vida, que era um trabalho, aquela máxima, né, de trabalho, quando tu gosta, tu não vai trabalhar. Eu achava que era bobagem, todo mundo vai se estressar no trabalho. Hoje eu me estresso num grau muito menor do que eu me estressava quando eu trabalhava no futebol. Então, é verdade. Né? E me apaixonei, comecei a trabalhar, primeiro como funcionário, aí passou 2 anos, recebi o convite para abrir minha própria escola em parceria com o Rica, né, para quem conhece do futebol. Todo mundo conhece o alemão Rica. Da academia, da Master lá. Um veterano também que... Meu primeiro estágio em academia foi lá um abraço pro Rica. Foi lá na Master. Né? Então, resolvi abrir um negócio com o Rica, fiquei um tempo com ele, aí depois recebi o convite para voltar a ser funcionário da esquadra com o Beto, né, que até hoje também os dois são grandes amigos meus. E aí depois de um tempo eu decidi que era hora de abrir o nosso negócio, né, que hoje é a escola que a gente tem, né, do Sítio Futevôlei. E desde então, estamos aí, então, de quase abandonando a educação física para estar completamente... Me apaixonar e estar completamente embriagado, mais que nunca. E milionário. Ainda não. Tá quase. Falta pouco. Falta uns R$2. 998. Para chegar no 1 milhão, falta pouco. Eu já tô com 700 reais. Deixa eu te fazer uma pergunta, que acho que esse teu histórico assim, que tu trouxe, acho que é uma pergunta assim, que talvez o aluno do curso de Educação Física que tá num momento de, para onde que eu vou, o que eu posso... Exato, que nem tu passou. E acho que é legal de trazer essa informação assim. Tu teve um histórico na modalidade, iniciação e tudo mais, depois para uma prática mais sistemática, mas hoje um aluno que não tem a experiência no futevôlei, ele pode se tornar um professor? Ele pode pensar nisso? Assim, como é que tu idealiza assim o processo de formação de um professor? Né? Então, pensando lá no menino que está hoje no curso aqui, querendo virar professor, ter a experiência... Não sabe jogar uma bola para cima, nunca jogou, pode ser professor, jogou, não pode. Inclusive, tem alunos aqui da PUC, né, que estão treinando lá com a gente e que a gente já convidou para poder participar, assim, daqui a pouco passar a ser um professor nosso lá. E o caminho é bem simples. A gente, às vezes, acha que é complicado e tem pouca demanda de professor hoje no mercado. Então, como é que é a ordem natural, né? A galera entra, começa a treinar, se apaixona pelo futevôlei, começa a jogar todos os dias, começa a ver, eu tenho uma certa facilidade, assim, para poder jogar, não estou indo tão mal. Aí começamos a trocar uma ideia um pouco mais informal sobre, daqui a pouco, Adriano, como o mercado está pedindo professor, não quer, de repente, ficar aí colando com a gente para tu aprender até. Quando a gente começa a ficar mais perto de quem entende um pouquinho mais, mesmo que não tenha nenhuma relação profissional, a gente começa a aprender um pouquinho mais, né? Então, acaba tendo aquela troca de um comentário que a gente faz com quem já joga melhor. Aprendi um negocinho. E a pessoa vai emergindo naquela situação toda do futevôlei. Daqui a pouco a gente, Adriano, quer trabalhar com a gente? Ainda falta, a nível nacional, uma padronização assim, de como é que nós vamos formar um professor de futevôlei. A esquadra tem curso, a Villeroy, que é outra escola, tem curso. A gente lida trabalhando com a formação de profissionais lá de uma outra maneira também. Sempre tem, mas hoje o que acontece? O mais perto do que a gente procura, né, no mercado é o aluno que treinou a nossa metodologia, claro, né, que evoluiu com a nossa metodologia e vai olhar aquilo ali e falar, pô, funciona. Né? Então, esse geralmente tem sido assim o passo a passo. Né? E a minha pergunta para ti, Léo, né, agora entrando de repente um pouquinho mais na modalidade em si, né? Por que tu acha que ainda falta um pouco essa padronização, né? Eu, assim, acompanho um pouco, né,
essa trajetória de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar por quê, uns motivos meio óbvios, né? Mas acho que talvez, não sei, em função de ser uma modalidade que ela é também, ela é nova, né? Não nova no sentido de as pessoas, é um esporte que as pessoas recém criaram, né? Mas é nova no sentido de que eu estava falando hoje ali com o Sartori, que já esteve aqui conosco, né? Quem não viu o episódio dele, assista, tá uma resenha, tá muito legal. E eu acho que talvez seja numa modalidade que mais recentemente que a galera começou a pensar nisso, né? A gente falava que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a galera já jogava, mas ele era bem menos desenvolvido. Hoje já tem mais escolas que antigamente não tinha. Hoje tem mais gente preocupada em entender um pouco melhor a didática dessa modalidade que é um pouco mais, né, um tempo atrás não tinha. Então a minha pergunta para ti é: tu acha que é porque é uma modalidade que ela mais recentemente começou a se pensar mais seriamente, a se profissionalizar isso, ou tem outras coisas que tu acha que contribuem para essa falta de padronização? Com certeza, até esse dia a gente estava falando assim, né, pegando o gancho com os alunos, e aí eles, por que a gente não tem alguém que possa viver de ser atleta de futebol? Por que é tão difícil? Tem hoje pessoas que vivem de ser atleta por conta de patrocínio, por conta de talvez um ou outro ter um apoio assim de prefeitura que disponibiliza a Bolsa Atleta. Só que é novo, não tem como a gente comparar, por exemplo, ao futebol, que tem sei lá quantos anos, né? Então, que nem o Dudu falou, o futebol aqui ele tá em alta uns 7, 8 anos. É muito pouco. Primeiro ano tu faz de qualquer jeito. Sim, que nem aprendendo, tu abrir um vai negócio, desenvolvendo, vai desenvolvendo. Tu estuda a melhor maneira possível, tu vai abrir. Depois de um ano tu vai ver. Teve muita coisa que não foi boa. Sim. Teve coisa que foi boa. Aí tu repete no outro ano, tu tenta mudar. Melhora um pouco, vai então aprimorando. o método da tentativa. Tu vai tentando, vai tentando, vai tentando. Então hoje a questão da metodologia de treinos, ela é muito parecida. Umas escolas puxam um pouco mais para a parte física, outras escolas um pouco mais para a parte técnica, outras escolas um pouco mais para a parte social, mas todas dão como base o mesmo treino. Né? Então vai do cliente gostar mais de um, gostar mais de outro, isso é normal. Só que a questão estrutural como empresa e expandindo isso para cursos de arbitragem. 2, 3 meses atrás, que veio o pessoal lá do Rio, que organiza o TAF, que é o maior evento de futebol que tem hoje, passar um curso de arbitragem com as regras oficiais para as pessoas que apitam os torneios aqui. Então, o futebol tem há 8 anos. Em alta, agora em alta, que a arbitragem, né? Foi... Torneio tem há sei lá quanto tempo. Só agora que se preocuparam em oficializar as regras e aprimorar a arbitragem do torneio. Pô, ainda estamos recém na parte do jogo. Né? Os torneios, tá, agora está tendo cada vez mais, mas há um tempo atrás era um torneio a cada 3 meses. Mas, Léo, olha só, pegando um pouquinho de tudo que o Dudu falou e com o que tu está trazendo agora. Tem uma lógica, assim, é muito engraçado, né? Porque, assim, na nossa geração, quando tu deve regular, talvez com a gente um pouquinho menos, mas quando a gente olhava, eu cansei de jogar bola, mas jogava em cancha de areia, né? Em quadra de areia, mas não tinha, o máximo que tinha era uma quadra de voleibol de areia, né? De vôlei de areia. Não tinha uma quadra de futebol. Até, de vez em quando, tu via alguém batendo uma bolinha lá específica. E, cara, hoje tu anda por Porto Alegre, né, onde a gente está falando, se tiver alguém assistindo de fora do estado aqui, mas tu anda por Porto Alegre, cara, é uma quadra, no mínimo, a cada, sei lá, 6 quadras que tu passa na rua. Cara, abriu uma... Assim, às vezes tem uma quadra do lado da outra, muito próximas, e horário bombando, e cheio, e aí, olha que inconstante isso, né? Tu tá cheio de quadras, tu tá com muito praticante, cara, é uma mina de ouro na mão e tu não profissionaliza ainda. Então, olha como nós, e aí é uma reflexão que eu queria trazer para ti, e olha como nós da educação física a gente demora muitas vezes para profissionalizar as coisas. E não é profissionalizar no sentido de formar atleta. Claro que vai ser legal, né? Mas assim, de profissionalizar o trabalho e a modalidade. A sistematização da tua didática, da tua empresa, seja o ramo que for, né? O ramo que está
em expansão, a modalidade que está em expansão, é muito lento esse processo, né? Acho que fica uma baita reflexão aí para a gente pensar. E uma outra coisa que eu queria trazer que vai um pouco ao encontro disso, que me intriga, né? Eu queria te perguntar, tu deve saber um pouco mais. Me explica por que tu acha, vou te jogar na fogueira agora. Não por que tu acha, eu não consigo entender, meu Adriano também pode entrar junto assim, vamos pensar. Como é que essas modalidades de areia podem estar vingando bem no nosso clima aqui? Porque, claro, no Rio, pô, tu entende os caras jogar futebol no Rio, porque os caras estão ali na praia, vamos fazer uma altinha, vamos botar uma rede, vamos jogar um futebol. Nordeste, né, tem bastante, eu acho, né, Espírito Santo, né, tem acho que Espírito Santo, lá pra cima. Eu acho que toda a costa brasileira, cara, que tem um clima propício, né? Chuta qualquer cidade do mapa. Agora, Rio Grande do Sul, cara, como é que tu vai jogar no nosso Nordestão um frio, né? E não só na praia, claro, geralmente a gente associa a areia à praia, mas aqui em Porto Alegre, né? Eu já tentei jogar futebol no frio. Como é que faz? Por que será que mesmo com o nosso clima, isso é interessante, é um fenômeno, mesmo com o nosso clima, os esportes de areia, de uma maneira geral, vôlei de praia, né? Vôlei na areia, beach tênis e futevôlei. Como é que tu acha, assim, jogando na fogueira, assim, por que tu acha que mesmo com o clima, né? Eu até tenho uma opinião sobre isso, e aí, porque é algo que, vou deixar tu falar, tá, antes, mas assim, porque é algo que eu vivi quando eu fui pro Rio de Janeiro, que era algo que eu dizia assim, cara, eu olhava assim, essas pessoas, cara, esse horário eu tô me ralando, trabalhando, e os caras estão aqui na beira da praia jogando futebol, sabe? Tipo, tu olhava as situações assim. Então a gente tem um perfil de população aqui, principalmente o workaholic, eu diria, aqui no Rio Grande do Sul, muito absurdo, assim, em relação a todos esses estados que tu trouxe. Né? Então pode ser um detalhe, mas tem outro detalhe de estrutura. Mas vai lá, Léo. Que nem tu falou, né? A gente, quando tira 2, 3 dias, não dá para tirar muito, e vai para o Rio de Janeiro, vai para essas praias que são mais quentes, é bizarro. 5 horas da tarde, ninguém mais trabalha, futevôlei até as 3 da manhã, com iluminação de noite, calor, quente. Pô, quem dera a gente pudesse parar às 5 da tarde, ficar jogando futevôlei até as 3 da madrugada, mas sai daqui às 6 da tarde, já tá frio, então tu, vou para casa. Então a gente já tem uma rotina diferente. Então a gente vai trabalhar até as 8 da noite, a gente vai trabalhar cedinho, que também ainda tá frio, que horário que é bom. 12:00, 2 da tarde. Pô. Aí sim, aí entra o milionário, né, que nós estávamos falando. Que inveja. E fora isso, né, aqui a gente sempre tem essa condição de estar chovendo, não vai ter. Ninguém gosta de ficar jogando na chuva. A bola fica embarrada, fica pesada, fica entrando areia no olho o tempo todo. Não vai ficar agradável de jogar. E aí, por que que hoje continua crescendo cada vez mais, né? Que talvez possa ser o que tu fosse falar, né? Provavelmente pela tua fala a questão das estruturas de quadra cobertas, né? Exato. Então, antigamente tu tinha uma quadra no Marinha, tu tinha uma quadra aberta, que a Encol ainda é recente, né? Mas, sim, mas era, na Encol... Na verdade, acho que o futebol, assim, ele começa... né, que eu me lembre, assim, me ajuda aí, que eu tenho uma trajetória, mas eu acho que era no Parque Gigante, lá na Beira-Rio, lá e no atrás, Rica. Lá atrás, no Parque Gigante, foi e depois na Toca. Né? Começou, assim, a ter uma galerinha um pouquinho mais Marinha, fiel. Marinha, né? Parque de Beira-Rio. Marinha ia os aleatórios, sim, um grupinho de vez em quando, jogar. Normalmente é quando o cara viajava pro Rio de Janeiro, normalmente, tinha experiência lá e curtia. Mas era muito nichado, né? Era muito nichado. Era muito fechado. E aí, quando acabou lá do Beira-Rio, teve a Toca ali. O Ricardo administrava também o Beira-Rio lá na academia. Veio pra Toca. Marinha, Encol. Que eram essas 3 quadras abertas. Isso, todos os lugares fechado, abertos. Né? Aí tinha uma quadra lá na Zona Norte, que era o Planeta Bola, né, do Caetano. Falaram, vamos pôr uma quadra de areia coberta. Cara, aquilo lá, pra quem jogava futebol, nossa, futebol, pra quem jogava futebol, foi assim, ó, pronto, agora eu posso jogar. Resolvemos o problema. Sim. Enfim, aí começou a saga de qualquer esquina ter uma quadra, todo mundo, quero abrir uma quadra de areia coberta. Porque a galera gosta de jogar, é um esporte legal e... Mas não resolve o problema do frio. Tá indo. Não. Não resolve o problema do frio. Aí,
quem se dá muito bem nisso é quem vende malha térmica, calçãozinho, essas paradas. Porque é tão viciante, cara. Que a gente compra tudo que tem que comprar para jogar. Ô, Léo, olha só, isso que tu traz eu acho que é interessante. E eu vou pegar uma fala que tu fez no início, social. A academia, normalmente, vamos pegar um indivíduo que está matriculado na academia, um indivíduo que vai lá, faz seu treininho na academia e tal. Cara, qualquer empecilho que ele tenha, pô, o filho não tá legal, tá não frio, tá chovendo, o cara não vai. Muitas vezes, cara, ele tem um ambiente tão acolhedor, esse ambiente social, né, que daí a gente entra num conceito lá de bem-estar físico, mental e social que o futebol nos traz. E aí o cara diz, não, mas pô, a resenha é boa, aquele bate-papo é legal, a brincadeira. Cara, o esporte, às vezes, a prática ali é um detalhe da vida do cara. Às vezes o cara tá tão estressado que aquilo lá vai amenizar a situação. Então, assim, ele acaba mesmo com frio, com chuva, e aí, vamos lá, né? Tá coberto, pô, já é fechadinho, já melhora. Então, assim, ele se mantém. E aí, cara, eu começo a perceber uma coisa. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O quanto tu acha que o beach tênis ajudou o futebol ou o futebol ajudou o beach tênis? Por quê? Por que eu tô te cutucando nesse sentido? Porque é nítido. Cara, bomba o beach tênis da mesma forma. E o beach tênis ele tem uma característica diferente do futebol. Desde a primeira aula, o aluno joga como se, cara, ele pegou a raquete e ele está jogando. Talvez seja uma das modalidades de rede com divisória mais simples de serem jogadas. Né? Muito simples de jogar. O futebol dá para jogar, óbvio que dá. Mas ele tem etapas de desenvolvimento. Uma talvez curva de aprendizagem mais lento, né? Mais gradativo, lento, contínuo, enfim. Diferente do beach tênis. Então, assim, mas o quanto que o aluno tá lá batendo a bolinha dele lá no beach? Aí ele olha, no futebol é legal, cara. Da mesma forma, o outro. Então, assim, são tudo espaços que permitem isso. Mas o quanto um ajuda o outro e o quanto um... Eu acho que, assim, o que mais atrapalha no futebol para o aluno que está começando é a questão de se deslocar na areia. Não é todo mundo que tem a vivência já, que teve a vivência de correr na areia, de tu pular com alguma coisa que está te prendendo um pouco mais do que se fosse num piso plano, né? Então, acho que o legal do beach tennis, que a gente falou, ele é um pouquinho mais fácil. Então, talvez esse primeiro estímulo seja mais fácil da pessoa adquirir no futebol, no beach tennis. Dá uns 2 passinhos para cá, dá uma raquetada. Dá 2 passinhos para lá, faz outro movimento. No futebol, não tem um meio termo, né? O movimento ele é mais complexo, porque tu tem que correr, saltar na areia. Correr, saltar e cabecear o movimento básico do futebol, ele já é mais complexo, talvez. Eu não digo nem só por isso, Dudu, mas é que eu acho que pela questão de ter 3 toques. O beach tênis, ela vai vir. Eu vou dar a rebatida. Ou eu acertei, ou eu errei. O ponto vai acabar naquele momento ali. O futebol, eu não posso acertar mais ou menos, porque senão talvez o Adriano não consiga dar o segundo toque. Ou eu acerto ela bem, e aí eu jogo que nem os nego velho lá, que é só de primeira. Aí eu dependo que o Adriano acerte bem, para eu poder ter condição de atacar. Claro. Né? Então ele é muito mais complexo, porque ele exige muito mais qualidade técnica para que saia o jogo. É muito mais fácil sair jogo. No beach tênis, claro. Tu põe pra lá, tu põe pra cá, se foi bom, se foi ruim, tu tá rebatendo. É o exemplo do tênis, né? Que o tênis tem uma complexidade muito maior. É que nem a pessoa que joga beach tênis e quer partir pro tênis. Cara, o processo pedagógico é outro. Não é porque é uma raquete com uma bola que vai ser a mesma forma. Exatamente. Então, isso, Léo, que tu traz putz, cara, eu acho bem interessante, porque o processo pedagógico de ensino, aprendizagem do esporte, ele tem que ser levado muito em consideração. Por quê? A maioria das pessoas que vão pro futebol, eles saem do futebol. Pelo gosto da bola, né? Gosto do jogo e tal. E aí o cara chega no futebol, ele conduz, ele dá passe. É diferente? É muito diferente. E muito, cara, é nítido. O cara é um baita jogador de futebol e não consegue jogar futebol normal. E o cara é um baita jogador de futebol e vai mal no futebol. Nem sempre as coisas andam juntas, né? E eu queria lançar uma outra questão, assim, um outro fator nessa discussão. Na verdade, eu queria chamar a atenção, que eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, e eu acho que é muito interessante. Vocês falaram lá no início do CrossFit, né? Mas o que né? Por que tem, o que tem no CrossFit que também tem no futebol?
Tem uma amiga minha, um abraço para ela, para Marcela, ela tá fazendo o doutorado dela nisso, eu vou convidar ela para assistir o vídeo depois, eu acho que ela vai entender o que eu vou estar comentando aqui. Mas ela vai pescar, tenho certeza. Não vou dar todo o spoiler que faz parte da tese dela, mas ela vai pescar. Tem duas coisas, né? Obviamente a questão social, né? Mas eu acho que o futevôlei e o crossfit, eles têm muito o lance de, não é só social, é de tu te sentir que tu pertence àquilo ali, né? E além de tu sentir que tu pertence àquilo ali, tu tem uma questão de tu te desafiar e não necessariamente tu desafiar aos outros, né? Tu ir avançando em cima dos teus limites. E dentro desse sentido, né, eu queria trazer para a discussão um fenômeno que eu acho, cara, sensacional, que eu fico muito feliz de ver a mulherada jogando, sabe? Por quê? Porque a gente tem aqui no Brasil ainda uma cultura, especialmente com o futebol, né? Ou jogos relacionados ao futebol, como é o futevôlei, por ter uma bola que tu chuta e cabeceia, é homem que vai jogar futebol, que eu acho uma bobagem. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde o futebol feminino é muito mais forte do que o futebol masculino. E aí eu vou lá no sítio, vejo a mulherada jogando e uma amiga que chama a outra. Eu acho isso muito legal. Eu acho sensacional, eu acho extremamente importante, especialmente para a cultura que a gente vive. Mas aí eu queria chamar a atenção para um processo que o futevôlei, ele é mais lento que o beach tênis, talvez, a curva de aprendizagem. Mas eu acho muito legal, né, a sensação de pensar que se tu treinar e tu te dedicar, tu vai aprender. Tendo uma vivência no futebol ou não, que talvez seja uma das resistências. Vamos jogar futebol. Mas eu não entendo. Nunca entendo isso. Cara, é outro jogo. É outro jogo que, se tu te dedicar, tu vai aprender. E por que eu puxo isso pro lance da mulherada? Porque a gente tem essa questão da cultura de que na escola a mulher vai jogar, as gurias vão jogar vôlei, handball, e os guris vão jogar futebol. Mas aí a gente vê a mulherada jogando. Cara, hoje se eu for jogar lá no sítio, os gurias vão passar o carro em mim, e não tem problema nenhum com isso, mas é legal de saber que uma pessoa que, de repente, não teve a mesma vivência que eu tive na bola, no futebol, vai ter uma evolução que vai ser muito dependente dela e da dedicação dela. Então, eu acho que tem esse lance social, né? Tem esse lance da aprendizagem, de tu tá te desafiando, né? E acho que isso é uma coisa que eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, como é que é esse fenômeno aí da mulherada jogando, que eu acho muito legal, acho importante, assim, né, visto essas discussões bem atuais que a gente tem tido, assim, fala um pouquinho sobre isso, assim. É bizarro, porque como falou, um tempo atrás eram 99% homens que jogavam, e tinha uma mulher de Osório, que é a Regina, né, então, esse assistiu o vídeo, beijão, foi a pioneira a jogar aqui no Rio Grande do Sul. Ela jogava com um amigo nosso também que é de Osório, o Otávio, e jogavam como dupla mista na categoria intermediária. O Otávio já jogava na categoria... E aí jogavam dupla mista contra 2 homens. Uhum. Não tinha outra mulher jogando no torneio. No caso. Não tinha outra mulher jogando. E passava o carro. A Regina jogava muito bem, o Otávio ele era muito acima boa parte da galera, né? Ficava parelho ali com mais uns 6, 10, sei lá quantos, mas um nicho muito pequeno de gente. E a galera começou a olhar pra Regina e falar, cara, que legal, dá pra jogar. Vou jogar. E aí começaram aí nessa nova leva, assim, que se dedicou um pouquinho mais e ter resultados. Tem algumas gurias que também hoje dão aula, tem suas próprias escolas. Né? Então, é muito bacana tu chegar numa turma lá com 8 marmanjos e tá uma guria falando assim, ó, gurias, assim que agora fazer. Vocês vão fazer assim. Eu não consigo. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Vai ser assim, tu vai fazer isso. Os caras olhar, porque ainda tem aquele certo preconceito, assim, numa guria falar, por isso que eu acho esporte de bola. E era justamente por isso que eu queria trazer essa discussão, né? Justamente porque eu acho que também, como forma da gente repensar a educação física, da gente também ir quebrando esses paradigmas, né? Quero deixar um abraço para a Gil, vou convidar muito ela para assistir, e já vou deixar publicamente aqui o convite para ela estar aqui com a gente, né? Então, já está intimada aí publicamente para estar vindo aqui conversando com isso. Eu acho que vai ser talvez um dos exemplos vivos que hoje tu fala e eu penso assim, né?
que é muito legal acompanhar, assim, ela nas redes, né? Nesse sentido, assim, cara, vai lá, meu, deixa que ela te ensina. É assim que fala, que nem o baixinho, né? Eu vou mais, é assim, ó, vai lá e pum. Então, e é muito legal. E esse crescimento não se dá só por isso, né? Claro. Mas isso que incentiva as mulheres verem que elas podem se inserir no futebol, né? Que não vai ter mais tanta barreira como tinha antigamente, né? A gente vai quebrando a barreira, uma hora não vai ter mais barreira. E isso hoje a gente está falando de futebol, mas isso se estende a pra qualquer outra modalidade. É um exemplo, modalidade, esse exemplo qualquer outro âmbito profissional, né, Adriano? Só para finalizar ali a questão que o Dudu perguntou desse boom. Além disso, mulher vai para a beira da praia e quer fazer. Todo mundo que chega lá das gurias, eu quero até o fim do ano tá fazendo altinha na beira de Copacabana. Então elas olham as mulheres lá do Rio que já têm essa experiência um pouco mais tempo de nascer com a bola no pé na beira da praia fazendo altinha literalmente, né? É um esporte que dá bastante condicionamento físico, cuida bastante da saúde, né? Então elas chegam, quero ficar com as pernas fortes, vou pra lá. Então une essas duas questões com a questão de não querer ir para uma academia, de não querer fazer um funcional, não querer fazer um crossfit, não querer fazer outra modalidade que daqui a pouco experimentou e não se encaixou, né? E vou pegar um sol e vou dar uma corridinha. Hoje o sol está cada vez menos, né? Porque a gente, depois que botou as quadras cobertas, não tem esse problema. O sol assim não faz muito bem, né? E, Léo, a gente está se encaminhando para o final e a gente eu sei que o Dudu depois vai querer contar algumas coisas ali também relacionadas a vocês, mas a gente tem uma pergunta final que é uma pergunta pesada, assim, sabe? Brincadeira. A gente não comenta com ninguém sobre isso. Mas, na verdade, é um quadro que a gente brinca, né? Que é o Resenha Inédita, né? Que, na verdade, a gente pede para quem for convidado aqui e a gente não combina justamente, e eu vou falando um pouquinho já para vocês irem pensando. Alguma história aí, cara, legal, bacana ou engraçada, enfim, que tu queira trazer aí pro pessoal de casa, que tu já presenciou, que já foi contigo ou com outra pessoa, enfim. Cara, que nem o Dudu falou antes, né? O nome é Léo Anão, no meio do futevôlei, meus muitos 1,67, né? Não precisava, ele tá sentado, né, gente? Então não precisava. Se eu levantar não vai mudar muita coisa. Então, começou já com essa história do Léo Anão. Aí eu tava na beira da praia jogando um torneio e chegaram quadra 1, por exemplo, Dudu e Léo Anão contra Adriano e Joãozinho. Ué? Por que só eu sou Léo Anão se o Adriano e o Dudu são do meu tamanho? Vou chamar eles de Anão também. E a locutora era amiga, assim, de todo mundo. Eu vou lá. Tá, então na quadra 1, Dudu Anão e Léo Anão contra Adriano Anão e o Joãozinho, porque o Joãozinho tem mais de 70. E aí foi indo. Aí eu comecei a encher o saco da galera, porque, por que só eu vou ser o anão, né? Ou todo mundo é anão, ou eu me tiro o anão. Mas não pegou, não bombou, continuou só o Léo Anão. É o famoso apelido quando tu te importa com ele que ele pega. E aí, essa é a maior verdade. Inclusive hoje a gente até tem um aluno lá, que é nosso advogado da empresa, parceiro também. Beijão pra ti, Pedro. Que é o Pedro Anão. Esse pegou. Nós começamos a falar o Pedro Anão, porque ele também falava, mas eu sou maior que tu, meu. Então, acho que é isso, quando tu fica batendo, já era. Não tem. Cara, essa aí, assim, ó, na beira da praia, não acabou o torneio porque tinha que continuar, mas nós ficamos um tempão, hein? A partida seguinte perdeu, né? 2-0 pros caras na largada. O jogo foi só resenha. O cara matava um ponto, Dudu Anão, que bola! E pegou, né? Então tá, galera, né? Acho que a gente vai se encaminhando aqui para o final. Eu quero agradecer muito aí a tua presença. Eu não quis falar no início, porque eu pensei assim, se eu falar no início, vão dizer que é marmelada, né? Mas o Léo, né, como eu falei ali, Léo Rocha, Léo Anão, para mim é cabeça, porque, né, além de toda essa trajetória, né, super irada aí do Léo, também tenho a grande honra, assim, uma das maiores felicidades da minha vida, sem dúvida nenhuma, né, que o Léo é meu primo irmão, a mãe do Léo é irmã da minha mãe, então a gente, né,
se criou junto aí. Eu te amo pra caralho e sou muito fã do teu trabalho, acho que é muito legal, né? Saber aí que tu é um cara que, né, tá quebrando aí barreiras, né? Tá no front aí, né, do futevôlei. Eu quis trazer essa discussão porque às vezes a gente não se dá conta, né? E eu queria que tu te desse conta. Às vezes a gente precisa verbalizar para se dar conta de que o trabalho que tu tá fazendo, tu mesmo falou, vai além do futevôlei, vai além da modalidade, vai além de tu botar a bola para cima. Tem um trabalho bacana com a mulherada que eu acho sensacional, né? Tem um trabalho social muito legal. Quantas pessoas, né, daqui a pouco pela modalidade, pelo futevôlei ali encontram, né, um caminho bacana aí, né, para cuidar, né, dos seus relacionamentos sociais. A gente sabe quanto isso, né, se correlaciona com o indicador de saúde mental. A própria prática do exercício. Então, é para além de se eu jogar uma bola para cima ou não, se eu acertar o cabeceio, o passe de peito, de ombro, eu quero ir lá para fazer uma atividade física, para me sentir bem, né? Então, o quanto isso também se associa com saúde. Então, é um trabalho, né, que eu sou muito fã, acho muito bacana e que bom que está sendo feito pelo meu primo, né? Porque daí eu, quando, né, chegar lá, eu digo, pô, cara, é meu primo, todo mundo agora sabe, sabe o Léo Anão do futebol? Pô, meu primo, né, meu? Me respeita, então que legal, parabéns. Valeu, muito irado, obrigado por estar aqui com a gente. Até, Dudu, é bom a gente encerrar, porque senão vai surgir outros apelidos do Léo. A gente veio aqui só para derrubar o Léo. Eu conheço vários, né, mas eu vou... O maionese eu vou falar. Deixa só essa resenha, tem uns 5 aqui. Deixa pra O maionese eu vou deixar aqui. de domingo. O apelido de maionese de Nescau eu vou deixar. Olha aí, 7 já. Quem quiser, manda DM aí que o Dudu explica. Um abraço pros guris que sabem essa aí do Nescau. Então, valeu, gente, só pra show de bola. agradecer de novo, então, a vocês dois, né, Dudu, Adriano. Quando o Dudu me convidou, eu falei, que legal, cara, poder falar sobre o futebol. É uma modalidade nova, 7 anos, é muito novo, assim, e talvez a galera às vezes nem conheça, assim, né? Então, tanto para quem vai cuidar da sua saúde, para quem quer praticar um esporte diferente do que já praticava, para quem quer talvez ingressar no mercado de trabalho diferente, né? A gente tem aí como a pessoa trabalhar desde ser o professor a ser dono de escola, né? No meu caso também, hoje a gente tem um clube, eu e o irmão do Dudu, né? O Feijão também. Então, ele abre várias portas para organizador de torneio. Para o pessoal que vende malha, é uma cascata toda, mas cara, uma cascata toda então... que está dependente, às vezes, de uma modalidade que quem vende rede, quem antes, daqui a pouco, o cara que vende telhado, né? Cara, o cara que vendia telhado tá rico. Mas daqui a pouco era uma parada que não tinha muito, agora vem o boom, né? Esquadria, essas coisas. Então, olha só todo, né? Às vezes é que a gente não se dá conta. Então, é muito legal poder estar aqui e estar falando um pouquinho, assim, para a galera conhecer. Fica um vídeo, para quem não conhece o futebol e conhecer. Depois a gente bota aí, né, o cardzinho ali do sítio ali, pessoal que tem interesse, quiser conhecer também. E já vou deixar o convite para a gente voltar a falar disso, né? Vamos ver se a Ju topa aqui com a gente. Vai topar, a Ju que é de que gosta ainda não se formou, né? Não, ela tá quase formando. Melhor, tá. Vamos ter que vai arrastar ela para cá. Tem aula quarta-feira comigo. Então tá. Vamos ter que arrastar ela antes dela se formar para ela participar com a gente aqui também na nossa playlist com os nossos discentes aqui. Então a gente vai voltar a falar do futevôlei, que é uma modalidade que, né, tá muito legal, tá muito na moda. E que bom que a gente pode também, né, de uma certa forma aí ir repensando, né, a educação física também, trazendo modalidades diferentes. Feito, galera. Esse foi o Repensando a Educação Física com o Léo, Adriano, comigo.